e policiais na região da Tancredo Neves, e o Major Luciano vai trazer mais informações para a gente sobre isso. Muito bom dia, Major. Bom dia a todos, bom dia aos que estão no estúdio, a todos os ouvintes aí do programa e telespectadores do programa 7 da Matina. Estou à disposição de todos. Major, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir conversar conosco, né? A gente, infelizmente, recentemente temos noticiados muitos casos aí de trocas de tiro na região da Tancredo Neves, né? Famílias, moradores do local sendo feitas reféns aí pela criminalidade, infelizmente, né? E a gente está vendo aí que a segurança neste momento está reforçada no local, né? Porque houve uma apreensão grande amanhã. Como é que está? Ontem, no caso, houve uma apreensão grande. Como é que está a situação na Tancredo Neves neste momento? Bem, o bairro de Tancredo Neves, ele hoje se tornou um complexo, né? Porque ele tem ali uma grande densidade demográfica, terminou se unindo ao bairro da Engomadeira em termos de ocupação urbana e com muita dificuldade em função do relevo, dos aclives, declives, acessos estreitos. Então, não é uma área fácil de ser policiada. Então, é um desafio muito grande de executar esse policiamento ordinariamente, mas ainda assim, vencendo esses obstáculos, nossas equipes têm avançado nesse terreno. E Tancredo Neves é assim, em questão de segundos, toda a dinâmica pode mudar, né? Está tudo quietinho, tudo caminhando bem, e de repente nós temos aí uma situação que pode avançar para uma situação de crise com refém. A gente fala muito sobre Tancredo Neves, né? Mas não só Tancredo Neves, a 20ª CIPM também, ela abrange ali, né, a região de Narandiba, Engomadeira. O senhor como comandante aí da 23ª CIPM, eu queria que o senhor divulgasse para a gente aqui, explicasse as complexidades em comandar o policiamento ostensivo nessa região, né? Já que são bairros com bastantes vielas, né? Bastantes áreas de escape, né? Entra numa rua, já sai na paralela, entra em outra rua, já sai em outro local. Qual é a dificuldade da polícia nesse momento? Nós temos uma dificuldade grande em função de que a 23ª companhia ela abrange 12 bairros, uma população, segundo os dados do IBGE de 2010, de 193 mil habitantes. Então, nós já temos aí uma estimativa parcial de talvez aproximarmos de 300 mil habitantes nesse próximo levantamento. Nós temos instituições bancárias, né, algumas agências, algumas instituições grandes. Nós temos grandes mercados também na área da 23ª. Dentre eles, nós temos 4 atacadões e nós temos 84 estabelecimentos de ensino público, seja ele estadual, municipal e particulares, e grandes instituições de ensino, a exemplo da UNEB, faculdades, etc. Nós temos também o Hospital Geral do Estado em nossa área e importantes corredores de tráfego, cortando como a Silveira Martins, que tem uma extensão desde a ladeira do Cabula até o Saboeiro, e nesses bairros que são por onde essa via passa. Então, e um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo. Então, nós temos horários de pico, nós temos de manhã, meio-dia e à noite ali, no final do dia, e nós temos toda essa cobertura de policiamento para executar diante de todo esse cenário. Agora, minha gente, a gente está conversando com o Major Luciano, que é comandante da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, que fica ali na região da Tancredo Neves e cuida, além do Tancredo Neves, de outros bairros também, como Narandiba, Doron e etc., e adjacências, né? Agora, Major, eu queria falar uma coisa com o senhor que tem chamado bastante atenção, a gente tem comentado muito aqui no site da Matina, que é a ousadia dos criminosos, né? A gente viu aí recentemente casos de muitos criminosos invadindo residência, fazendo pessoas refém. E neste momento que eles estavam fazendo esse crime, eles faziam lives, eles gravavam e divulgavam, né, nas suas redes sociais. E a gente soube também que recentemente os criminosos instalaram câmeras em um poste, e esse poste foi localizado por vocês lá na região. Como é que o senhor vê a ousadia desses criminosos, sobretudo nessa região aí da Tancredo Neves? Pois é, isso que acontece nessa região, e não só, isso não é também uma coisa específica só de Tancredo Neves.
alguns bairros com grande densidade demográfica que carecem de intervenções urbanas, seja de infraestrutura, urbanismo, esgotamento sanitário, oferecimento de mais oportunidade de escola para essas crianças. Então, essas comunidades, elas sofrem com essa falta de oportunidade, elas sofrem com o aliciamento pelo tráfico de drogas. Em minha fala, em várias dessas ocasiões, eu tenho dito nessas comunidades que elas têm que afastar suas crianças, seus adolescentes, do jugo desses criminosos, porque eles oferecem inicialmente um ganho financeiro talvez até interessante para o momento atual que nós estamos vivendo, mas a que custo? A custo da vida desses jovens. Né? Então, o que é que nós estamos assistindo? Né? Esses grupos criminosos se estruturando cada vez mais, eles estão avançando, né? Colocando câmeras, colocando barricadas, dificultando a ação policial, dificultando com que o Estado adentre aquelas localidades para justamente afastá-las do jugo criminoso. Observe que, não vou evitar falar do Estado, mas todo mundo sabe que tem algum Estado que, nessas localidades, o grupo criminoso começa a cobrar da população taxas de serviço de água, de luz, de energia, de internet, de entrega de água mineral. Graças a Deus, né, isso na Bahia não acontece, mas se as pessoas não acordarem para isso, não acordarem que elas estão sendo aliciadas por esses grupos criminosos, eles vão continuar avançando e dificultando a ação da polícia. Então, desde o início da nossa gestão aqui, à frente da 23ª, nós estamos sendo combativos em relação a essa dinâmica criminal, retirando essas câmeras, retirando essas barricadas, retirando essas obstruções de via pública, a fim de que nossas guarnições possam chegar naqueles locais mais difíceis de se policiar, justamente para trazer uma sensação de segurança, trazer uma tranquilidade, trazer sossego e que as pessoas voltem a ir à rua, a se reunir com vizinhos, com amigos, né, sentar ali na beira da porta, né, conversar, trocar uma ideia, como se fazia antigamente. A gente consegue perceber que, apesar de toda a complexidade, né, que se é fazer um trabalho ostensivo nessa região aí, comandada pela 23ª, a polícia se faz presente. Inclusive, ontem teve uma grande apreensão. Eu queria, Major, pedir que o senhor detalhasse essa apreensão. O que é que vocês conseguiram retirar de circulação dos criminosos? Quando nós ingressamos, nosso radiopatrulhamento tático, ele é um radiopatrulhamento que ingressa nas localidades que apresentam maior controle territorial por parte do grupo criminoso local. Então, ingressar nessas localidades, comumente essas guarnições nossas são recepcionadas sob disparo de arma de fogo. E isso aconteceu em 2 momentos ontem. Pela manhã, ali por volta de 9h30 da manhã, ultrapassando ali o final de linha de Tancredo Neves, numa localidade, numa rua, inclusive, que tivemos recentemente uma crise com refém e uma grande apreensão de arma de fogo. E, à tarde, em outra rua também próxima dali, também conhecida de conhecimento nosso, que tem ali um grupo criminoso tentando dominar aquela localidade. Quando a guarnição ingressou, tivemos também a recepção sob disparo de arma de fogo. O interessante, principalmente no ocorrido pela manhã, e o grupo criminoso, que atua também no bairro adjacente, que é o bairro da Iguamadeira, estava fazendo disparo de arma de fogo de um bairro em direção ao outro, sem nenhuma mensuração se aquele disparo, que pode estar sendo feito, inclusive, de fuzil, né, atingiu uma pessoa inocente. Então, eles não têm escrúpulo nesse sentido, não tem nenhuma preocupação. E esses criminosos são nascidos ali naquela localidade. Então, muitas daquelas pessoas que eles ocupam a casa, numa situação de crise com refém, são pessoas já do convívio delas ali. Então, eles já conhecem essas pessoas. E as pessoas, claro, ficam acuadas, porque o fato de ostentarem material bélico importante, um material bélico capaz de fazer grande estrago, né, se atingir uma pessoa, as pessoas se sentem temerosas de inibir esse tipo de ação. Vejam vocês que em algumas dessas localidades as pessoas são proibidas, quando no ingresso da Polícia Militar, das guarnições, de adentrar nas suas casas, elas são obrigadas a permanecer na rua. Então, mas ainda assim a gente tem obtido a colaboração de moradores, da população residente ali,
que entenderam que precisam se libertar desse jogo criminoso. Essa consciência a gente tem notado que tem aumentado. Depois desse período de intensificação que nós tivemos após a morte da advogada lá no Carnaval, deu à população a possibilidade de voltar às ruas, as pessoas voltaram a cumprimentar nossas guarnições, voltaram a cumprimentar os policiais militares, e isso é cada vez mais importante, porque isso nos dá fôlego, nos dá ânimo, nos dá entusiasmo para continuar nessa pegada de combater essa atividade criminosa, que não é recente, historicamente ela já vem se consolidando nessa região, mas graças a Deus e ao empenho de nossos policiais militares, e aqui eu quero deixar um agradecimento não só às guarnições da 23ª, que entenderam, né, que vem entendendo e vem atuando fortemente nessas questões, mas também as unidades especializadas que por aqui passam diuturnamente. E aí, exemplo, nós temos aí agora, antes da Operação Apolo, agora se tornou um batalhão, também a Operação Gêmeos, que também se tornou um batalhão. Nós temos o grupamento aéreo, nós temos aí o batalhão de choque, nós temos as guarnições de Patamo, as guarnições da Copa e a Rondeste Central, também muito atuante na área do Comando Regional Central. Isso tudo colabora para que estabeleçamos e retomemos uma sensação de segurança tão clamada por todas essas pessoas que residem na área da 23ª Companhia Independente. Ontem nós não tivemos apreensão, a última grande apreensão que foi realizada, né, foi naquele episódio em Narandiba, onde até 2 policiais militares foram feridos naquela ocorrência. E eu queria também registrar que um desses policiais só veio ter alta na sexta-feira à tarde, então a gravidade do ferimento foi importante. Um policial, inclusive, que foi da 23ª, estava servindo ao choque e teve esse ferimento. E durante a semana passada, se não me engano, na quarta, na quinta-feira, nós tivemos um policial, né, que sofreu um ferimento grave ali no Parque Jocélia, que apesar de não ser a área da 23ª, também essa localidade tem a sua influência do grupo criminoso local se estendendo na área da 23ª. Então, há uma luta diária onde nós podemos facilmente, de acordo com a dinâmica criminal e a beligerância desses grupos que atuam nessa região, temos policiais feridos, como tivemos a semana passada, em uma só semana, 2 policiais gravemente feridos aqui. Mas já o senhor falou aí, o senhor citou sobre a importância da população participar, né, juntamente com a polícia, atuar na polícia no sentido de fazer denúncia, porém a questão do medo, né, como o senhor falou aí, muitos moradores ainda têm medo de fazer essas tais denúncias, né? Existe, como é feita a comunicação da polícia com a comunidade? Existe algum disque denúncia específico? Como é que a comunidade deve agir nesse sentido? Sim, excelente pergunta. Nós temos uma plataforma oferecida pela Secretaria de Segurança Pública, que é através do 181, um serviço que se tornou essencial, onde a comunidade pode fazer, sem receio algum, a sua denúncia, trazer uma informação importante, e a partir dessas denúncias se passa por um filtro, e aí vem um esclarecimento, faz um filtro, e esse filtro começa a se consubstanciar na forma de peças de um quebra-cabeça. Então, várias denúncias chegando acerca de uma localidade contribuem para a formação desse cenário que resulta numa operação, num desdobramento, e que a gente consegue alcançar, como alcançamos, por exemplo, esses 13 fuzis que a Polícia Militar apreendeu e retirou de circulação. E as pessoas podem ficar tranquilas, porque o anonimato é garantido. Pedimos que ela faça isso com cuidado, porque a gente sabe também que, por vezes, moradores são obrigados por grupos criminosos locais a desbloquear os seus celulares, tomar o celular, desbloquear para observar. Então, faça isso, ao fazer essa ligação, ou essa mensagem pelo WhatsApp, ou a mensagem pelo Instagram, né, ou Facebook, que faça com cuidado e, em seguida, apague para ela aquela informação que foi enviada. Mas é importante, sim, e nós percebemos que com a retomada, com essas ações que estão sendo feitas na área da 23ª como um todo, as pessoas estão se sentindo mais confiantes de trazer essas informações e auxiliar a polícia no combate a esse tráfico tão intenso nessas localidades.
Agradecer ao senhor, muito importante o senhor vir a público fazer esses esclarecimentos, né? Sobretudo porque a gente tem noticiado muitos casos aí de violência na região da Tancredo Neves, a população fica assustada, até quem não mora no local precisa ir no bairro resolver alguma situação, fica com medo de ir, mas o senhor já está aqui esclarecendo a situação, né? Mostrando que a polícia tem trabalhado. Eu queria agradecer ao senhor aí pela disponibilidade de vir conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas informações e esclarecimentos para essa população tão carente em um desses aspectos de segurança que é tão importante para que as pessoas possam exercer livremente a sua cidadania. Estamos aqui à disposição, conte sempre conosco, e não só com a 23ª, como a Polícia Militar da Bahia, porque esse lema expressa verdadeiramente o que significa a Polícia Militar da Bahia para o Estado como um todo. Então, PMBA, uma força a serviço do cidadão. Certinho, obrigada, Major.